Vocês pediram e nós voltamos com a segunda parte da entrevista do general Rego Barros. É uma narrativa muito interessante, são fatos que integram a história recente do país, onde ele foi um protagonista muito importante, continua sendo, e é bom que os jovens que estão ali no trabalho de assegurar os direitos reais, o direito de propriedade, que está no artigo 5º da Constituição, saibam mais sobre o Brasil. E o general Rego Barros é alguém que conhece profundamente o Brasil, conhece as entranhas do Brasil, consegue comparar o Brasil com outros países. Então é muito importante a gente ouvir. Então, general, o senhor contou na primeira parte do programa como é que foi a missão de paz no Haiti, depois como foi o trabalho também de pacificação nos complexos do Alemão e da Penha, né? Eu gostaria que Vossa Excelência contasse como é que foi a receptividade da população, tanto no Haiti como nas duas comunidades cariocas. Houve alguma diferença? O que o senhor contaria para a gente a respeito disso? Bom, professor, muito obrigado por novamente ter a oportunidade de compartilhar as minhas experiências com a Uniregistral, com o senhor em especial. O senhor nos deixa muito à vontade e vamos adiante. As nossas expectativas eram positivas ao assumirmos as duas missões e se mostraram efetivas ao sairmos das duas missões. Vamos primeiro ao Haiti. Como eu disse na primeira parte do programa, eu cheguei lá 3, 4 dias depois. Eu tive subordinados que faleceram no Haiti, que conviviam comigo lado a lado e que deram a vida por aquele país e pelo nosso país. As Forças Armadas têm essa característica, né? Esse sacerdócio do militar, ele invoca também a fabilidade da vida. Então, eu perdi gente lá. Mas nós construímos, naqueles 7 meses, uma relação afetiva muito interessante. A população não tinha o que comer, o que beber, onde morar, como subsistia tudo aquilo. O Haiti talvez seja o país mais pobre de toda a América e um dos maiores do mundo, um dos mais pobres do mundo. A parte vegetal completamente consumida. Na ocasião, e eu acho que ainda hoje, o combustível básico deles era carvão vegetal. Então, nós olhávamos aqueles morros, não tinha uma vegetação. O local onde tinha alguma coisa verde eram as bases da ONU. Nós fizemos na ocasião, o Major Roberto, hoje coronel, fez um belo trabalho de reflorestamento de um morro próximo do nosso campo, né, do campo Charlie. Ficou lindo, árvores de crescimento rápido, para tentar evocar naquela população o sentimento que deve estar latente em todo cidadão, em todo lugar do mundo. Nós só sobreviveremos como humanidade se a humanidade compreender que o meio ambiente é parceiro, que o meio ambiente não é um adversário, e adaptar-se a isso. Muito bem. Então, lá no Haiti, nós construímos esse relacionamento, nós contratamos haitianos para trabalharem na base. Eu me recordo que eu cortava o cabelo com um rapaz haitiano. E ele, primeira vez que eu fui lá cortar o cabelo, ele usava tesoura. O meu cabelo ficou cheio de buraco, professor. E eu não falei nada e tal. A segunda vez, conversando com ele falava um pouquinho de inglês, conversando com ele disse, mas você é barbeiro há quanto tempo? Ele falou assim, desde que cheguei aqui.
Eu disse: então vamos fazer o seguinte, pegue a máquina e corte o meu cabelo. Então eu usei um padrão no Haiti de passar a máquina 3, 4 na cabeça inteira. Aí ele não errava. Mas nós contratamos esses cidadãos haitianos e eles viviam na base. E eles passaram a conviver conosco, a entender uma sociedade mais organizada e, naturalmente, eles eram uma espécie de difusores do que se imagina que seja uma sociedade capaz de progredir com suas próprias pernas, com um ambiente de mais estabilidade. Fora, nós tínhamos os projetos de impacto rápido, Quick Impact Project, que a ONU a gente apresentava o projeto, elas nos davam cerca de $20 mil por projeto e nós fazíamos o projeto. Então foram escolas, foram fábricas para melhoria de processamento de comida. Aliás, a comida lá tinha um mercado chamado Cozinha do Inferno. A comida era exposta no chão e compartilhada com porcos, com galinhas, uma coisa assim, professor, dantesco. Naturalmente, esse contato nos fez credores de agradecimento dos haitianos. É aí que reside o grande exemplo do soft power brasileiro. O americano ele nos questionava naquelas nossas conversas, como é que vocês conseguem isso? E nós, a bem da verdade, assim, academicamente, nós não tínhamos uma resposta. Ela era intuitiva. Como é que a gente conseguia isso? Porque a gente não tinha medo de tocar, a gente não tinha medo de falar, de se expor às doenças que, naturalmente, num ambiente como aquele, existia. Isso, até hoje, posso estar enganado, é alvo de estudo por exércitos mais poderosos. Como inserir-se num ambiente antagônico e conseguir colher neste ambiente antagônico aspectos positivos do relacionamento com a sociedade. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas Brasileiras conseguiram isso no Haiti. E conseguiram também lá na Força de Pacificação. Então, quando nós chegamos, eu não peguei essa parte, porque já estava bem mais tranquilo, mas eu tenho notícia de que nos muros, aqueles grafites são verdadeiras obras de arte. Independente do que ele relate, são verdadeiras obras de arte. A apologia era o crime, professor. A apologia era o crime. O garoto que ficava como vigia, ele recebia R$ 500 por semana. Ele recebia R$ 2.000 por mês para avisar, antes de nós estarmos lá, alguma operação da polícia. O pai desse garoto, que saía 5 horas da manhã de casa, voltava 10 horas da noite para casa, ganhava menos que esse garoto, professor. Ganhava um salário e meio, claro que tinha os benefícios. Esse é um ambiente que as primeiras tropas que foram para a Força de Pacificação encontraram. Passado um ano, os grafites já faziam referência aos soldados, a forma como eles tratavam, a forma responsável, a forma educada. Eu estabeleci como um mantra da tropa que eu comandei abordar a pessoa com bom dia, boa tarde, boa noite, conte comigo e obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, conte comigo e obrigado. São as palavras Não existe. mágicas que as mães são responsáveis por ensinar seus filhos, né? E que hoje, lamentavelmente, não são todas aquelas que se esmeram em transmitir crianças, né?
Isso explica muita coisa, não é? Das nossas diferenças, assim, da nossa polarização, tudo isso. Começa com essas palavras mágicas, general. Mas eu E o interrompi, senhor Vossa Excelência. não Continue. interrompeu, e é bom, porque o senhor me deu um gancho para lembrar São Francisco de Assis. Né? Comece fazendo o necessário, depois o possível, e você estará fazendo o impossível daqui a pouco. O paz e bem, que muitas vezes eu utilizo nos meus textos, na minha relação interpessoal, é parte dessa minha concepção como indivíduo, que engloba naturalmente a faceta militar e a faceta de cidadão. Eu entendo que o paz e bem, aquela energia positiva que você recebe e que você devolve, talvez potencializada, é a forma mais efetiva de você restabelecer um parâmetro de normalidade social. E isso faziam os meninos lá, a tropa lá no Haiti, e fizeram também no Alemão e na Penha. E eles reportavam a gente, viu, professor? Reportavam, com felicidade, contando histórias. Às vezes, eu estimulava o meu Estado-Maior, lá na Penha, no Alemão, toda noite, um oficial do Estado-Maior tinha que fazer uma ronda, sim ou sim. Tinha que fazer uma ronda. E aí eles paravam, ficavam com alguma patrulha, subiam o morro, desciam o morro e voltavam sempre contando alguma história desse interrelacionamento tão positivo. Foi, para concluir, foi extremamente acolhedor, dignificante e cadinho de experiência o Brasil ter se candidatado e ter aceitado comandar as forças de paz no Haiti e as Forças Armadas por um conjunto jurídico conformado aqui no Brasil ter sido designada para as forças de pacificação. Mas eram outros tempos. Hoje eu já não sei como isso poderia ser levado adiante, pelo menos aqui no Brasil. General, o Brasil ainda mantém algum contato com o Haiti para verificar se houve um progresso nas relações sociais, no aprimoramento da democracia, ou terminada a missão, terminou também o nosso contato com o Haiti? A diplomacia brasileira dava muito valor ao posto do Haiti. O falecido embaixador Igor Kipman, uma figura lendária na diplomacia brasileira, conduziu a embaixada como um excepcional domador dos cordéis diplomáticos. Mesmo com a saída das forças militares, depois ele saiu, foi substituído por outros embaixadores de tão ou mais capacidade, nós mantivemos o canal diplomático com o Haiti. O canal militar, não. Até porque a própria Organização das Nações Unidas considerou que a missão havia sido conclusa. Então, quando a ONU retira os seus meios ou deixa apenas escritórios de ligação, é por quê? Ou ela reconheceu o sucesso, ou ela reconheceu a incapacidade, e ao reconhecer a incapacidade, ela tenta ainda manter o que nós chamamos de fisionomia da frente. No caso do Haiti, inicialmente foi sucesso, mas o Haiti entrou de novo numa curva descendente. A ciclotimia de segurança pública e política no Haiti é uma coisa. E estamos de novo diante de crises. Chegou-se a cogitar a ida novamente de tropas brasileiras para o Haiti, mas, segundo eu sei, eu apenas de ouvir falar, a decisão do governo brasileiro foi não envolver-se de novo nessa contenda. Nós temos generais comandando tropa no Congo, general Santos Cruz foi um deles, general Elias, general Afonso da Costa. Eles lideram uma força de imposição da paz no Congo. Então veja que os oficiais brasileiros eles estão muito qualificados
no conceito das Nações Unidas, né? Nós temos observadores mundo afora, missões no Chipre, missões no Líbano, e não apenas do Exército, a Marinha também, da Força Aérea, Congo, Sudão do Sul, Nepal, Paquistão. Então, os nossos militares tivemos na Iugoslávia, antiga Iugoslávia, Angola, Moçambique. A experiência dos nossos observadores militares é fantástica. Eu acho que eu me perdi um pouquinho aqui, mas apenas como um Não, gancho não, para é mostrar muito essa. importante, porque as pessoas não têm noção das redes de participação das Forças Armadas em todos os assuntos e de uma forma muito discreta, né? Sem aquele estardalhaço da política, de muito protagonismo, muito exibicionismo. É trabalho sério, trabalho praticamente anônimo e trabalho eficiente, né? Eu sempre respeitei muito isso. Eu sou de uma cidade, general, onde havia duas unidades do Exército, o 12º Grupo de Artilharia de Campanha e Uhum, o 2º Grupo de Obuses 155 milímetros. Hoje não uhum. chama mais assim, sei lá, mas eu convivi com militares que eu passei a admirar profundamente. General César Montanha de Souza, General Osiel de Almeida Costa, General Alci Jardine Matos. O senhor conviveu com uma nata da oficialidade. Aliás, o quartel, o quartel é um quartel tradicionalíssimo da arma de artilharia. São Paulo tem várias cidades com quartéis de artilharia que são tradicionalíssimos. Jundiaí, Itu e por aí afora. Então, e a artilharia Osasco, antiaérea né? também. Senhor? Eu fiz exercício de tiro real com o então Coronel Leônidas Pires Gonçalves. Ele comandou aí em Quitaúna, se eu não estou equivocado. Ele Ele comandou uma comandou unidade Itu, Ele comandou ele Itu? também Itu, foi nessa época. Eu Mas não, eu vou. Por o favor, eu senhor é peço que edite isso criança, aí, eu né? não O tenho senhor muita é certeza criança. dessa minha informação. Mas, general, o senhor foi chamado a exercer uma missão que eu acho espinhosa, embora seja assim propiciadora de uma prática que todos deveriam ter assim para ser porta-voz. Vossa Excelência foi porta-voz da presidência da República. Então, teve de transmitir notícias, não é, que de assuntos os mais diversos. Eu assisti antes de fazer essa entrevista com Vossa Excelência, assisti a sua manifestação em relação ao rompimento da barragem de Brumadinho, né? Então está ali ainda no YouTube documentado e assim tantas outras. Eu queria que você lhes contasse para os nossos jovens como é que foi essa experiência. Bom, essa é uma atividade que requer, naturalmente, um background, e esse background eu adquiri pelos 5 anos de chefe da comunicação social do Exército, na qual eu tive total liberdade dos meus comandantes para exercer a atividade, como eu disse, uma atividade técnica, e isso me deu esse background. Conduzir esse tipo de atividade é muito difícil. É muito difícil, porque você precisa estar andando em cima do fio da navalha entre não mentir e saber fugir daqueles temas que possam trazer divergências ou incompreensões para o governo. E assim eu me portei. Nós fomos buscar para a formulação daquele conceito de ligação com a imprensa exemplos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, no Chile, na Argentina. E em todos eu pedi o apoio das embaixadas e elas me mandaram esses cases. Em todos eles, essa função é uma função essencial na comunicação governamental.
a evolução dos meios de comunicação, o pouco tempo para se medir essa informação, o excesso de informação provocado pelas mídias digitais, talvez tenha suplantado essa capacidade profissional e técnica desse posto junto a vários países. Não foi uma exclusividade aqui do Brasil que o presidente Bolsonaro resolveu em um determinado momento cancelar a função de porta-voz e, salvo o melhor juízo, o presidente Lula não tem porta-voz. Porque o porta-voz ele leva um tempo para preparar a informação, adequar a informação ao público-alvo e estar à disposição do jornalista para responder às coisas. O jornalista não tem mais esse tempo para esperar. Se ele esperar essa explicação, ele me desculpe a expressão chula, ele é comido pelo ambiente de informação rápida, nem sempre a mais verdadeira. Então, mudou-se o conceito, mas, de qualquer forma, eu me sinto muito confortável e eu diria até o orgulho bom de ter exercido na plenitude do meu profissionalismo essa atividade. Eu guardo como uma experiência inusitada, mas também uma experiência que me elevou, do ponto de vista pessoal, a um degrau acima, seja na minha formação profissional, seja na minha formação pessoal. General, eu me lembro, Vossa Excelência era criança, não deve se lembrar, mas um xará seu, o Otávio Costa, que preparava. General, não é? General Otávio Costa, né? É. E que era um homem, assim como Vossa Excelência, muito inteligente, até poeta. As primeiras manifestações do presidente Costa Silva foram elogiadas porque ele era um homem que sabia ter imagens muito bonitas, metáforas muito bonitas. Então, eu acho que essa função de porta-voz ela faz muita falta, porque o chefe do executivo falando o que lhe vem à cabeça, sem pensar mais detidamente, causa abalos. Então, há manifestações que fazem com que a bolsa caia, com que o dólar suba, né, o mercado se alvoroça. Então, eu acho que faz muita falta e Vossa Excelência pode se orgulhar, né, de ter sido assim o mais respeitado, o mais elogiado, né, porta-voz da presidência da República. Olha, só se eu me permitir um parênteses ainda para complementar, eu acho que essa é uma função também que se constrói a partir de um relacionamento transparente com a imprensa. A imprensa, ela não é a rainha absolutista da verdade. Ela acerta, ela erra, mas ela é essencial. Ela é essencial porque ela descortina aspectos que, às vezes, no nosso dia a dia, nós não estamos preparados ou não estamos atentos a isso. Eu volto a dizer, hoje essa competição entre um jornalismo tradicional, eu não diria profissional, eu acho que também o jornalismo de mídia digital é profissional, mas um jornalismo mais sentado à espera da elaboração da ideia principal, ele vai sofrer muitos abalos, quiçá venha a ser substituído inexoravelmente no futuro. Mas essa relação com a imprensa, ela, mesmo agora, ela é fundamental. Então, quando você consegue olhar no olho daquela pessoa que te argui alguma coisa e você diz para ela, isso eu não posso te responder, e ela confiar que realmente não pode responder por quaisquer que sejam as questões, construiu-se
o canal, o tunelamento da transparência, e a partir daí a comunicação é elevada a um nível eficaz. Eu não sei como vai ser no futuro isso, viu? Eu vejo com muita preocupação, general, a proliferação de inverdades pelas redes sociais, não é? Com, todos agora são os produtores de notícias, e não notícias verazes, né? Mas notícias sensacionalistas, ideologizadas. E isso traz uma balbúrdia que, para que a população detecte o que é real e o que é fantasia, vai custar muito e vai deixar o povo extremamente angustiado, né, por não poder confiar naquilo que lhe chega. Então, eu vejo, assim, empiricamente, muitas pessoas que não querem mais ouvir nada, né, que ficam assustados com o tom sombrio das notícias, daquilo que é divulgado, e, ao mesmo tempo, pessoas que são dependentes e ficam propalando aquilo que chegou sem nenhuma preocupação com apurar se aquilo tem um fundo de realidade ou não, ou é um desvio da informação. Por isso, a sua função faz muita falta. Reitero, desculpe por enfatizar isso. Mas eu Eu a queria. propósito a propósito Por disso favor. ainda, que é um tema que eu fico, eu milito muito, eu estudo muito, a comunicação estratégica, não é a comunicação de baixo nível, a comunicação estratégica hoje em dia exige, dentro da sua taxonomia, que se conheça bem a comunicação social, que é isso que faz um porta-voz, que se conheça o ambiente informacional e que se conheça a mídia digital. Veja que a comunicação estratégica hoje caminha para coloca num liquidificador, bate essas três coisas para gerar alguma coisa que seja de confiança. Por que isso, professor? Porque nós vivemos um mundo que eu posso qualificar envolvido no que eu chamo de paradigma da informação. Que vem a ser o paradigma da informação? O excesso de informação é tamanho que as pessoas não conseguem filtrar o que é essencial. É o primeiro ponto. Não filtrando o que é essencial, muitas dessas pessoas buscam em determinados polos a informação que foi filtrada, teoricamente, por esse polo. E passa a divulgar essa informação desse polo como sendo a verdade filtrada da realidade do mundo. Ocorre que, nesse momento, o intermediário da filtragem pode conduzir de forma equivocada, intencional ou não, a opinião pública. O que nos obriga a pensar em como nós vamos educar os nossos jovens agora, os adolescentes e até uma boa fase já dos adultos, para conseguir perceber de per si como lidar com essa enormidade de informação. É um outro conceito, é uma coisa que geraria bons copos de chopp e de cerveja aí conversando, para não chegarmos a conclusão nenhuma nesse momento. Mas é importante que a sociedade entenda que isso existe e que tenha cuidado com isso. General, há um ponto da atuação do Exército que interfere, que converge com o trabalho do registro de imóveis, principalmente na Amazônia Legal, né? Nós temos um enorme número de propriedades que são irregulares, né? Nós temos aquele fenômeno dos vários andares de titulares dominiais na Amazônia, porque, principalmente agora que basta uma autodeclaração, então as pessoas falam que são proprietários daquilo, né? E a capacidade que o governo tem, que o Estado tem de aferir a legitimidade é muito reduzida, né?
Então, isso faz com que a situação de irregularidade fundiária na Amazônia seja um dos fatores impeditivos de um controle da grilagem, da exploração ilícita de minérios, dos conflitos com os indígenas, etc. E o Exército está há muito tempo na Amazônia, né? Então, eu não sei se houve alguma possibilidade do Exército ajudar essa política estatal de regularização fundiária, que é um instituto que tem tantos pais que ela fica órfã, né? A responsabilidade seria do proprietário, mas também do registrador imobiliário, do prefeito, da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria da Fazenda, do IBGE. Tem tanta gente envolvida nisso que a política fica frustrada. Passa ano após ano e nós temos a irregularidade fundiária impedindo que o Brasil receba trilhões de investimentos que poderiam vir para questão de crédito de carbono, preservação de áreas, etc. E tal. Eu não sei se Vossa Excelência algum dia se dedicou a isso, mas eu sei que Vossa Excelência tem opinião, porque é alguém que está, como Vossa Excelência disse, antenado, né? Então, em todos os assuntos, eu acho que deve. O que o senhor falaria para os nossos jovens a respeito disso? Primeiro, eu diria que o futuro deles é um futuro associado ao futuro da nação, né? Essas demarcações, essas certificações legais de quem é dono disso, quem é dono daquilo, é por demais importante porque evita os conflitos sociais. Ponto. Então, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, eu já de pronto quero parabenizar por dedicar-se a essa atividade e colocar-se diante desse desafio de tornar-se se não um mediador, mas um certificador. O Exército ele tem muita preocupação com a parte patrimonial dele e coopera atualmente numa questão de limites do estado do Ceará com o estado do Piauí por meio da diretoria de geográfica, de certificação geográfica, né? E eu acho que talvez o Exército pudesse, em algum momento, ser chamado e depois de avaliar naturalmente com muita parcimônia, ele poderia ser um parceiro nesse processo. Mas eu, apesar de ter opinião, eu não tenho procuração para elaborar nesse sentido, primeiro pelo desconhecimento do ambiente tão complexo que o senhor e essas pessoas estão envolvidas. E segundo, porque para isso haveria que adequar-se capacidades em recursos humanos e meios para, para esse processo. Eu creio que é importante, sim, mas as Forças Armadas teriam que pensar bem em como poder fazer essa colaboração. Obrigado, general. Agora, eu queria explorar um pouco a sua capacidade intelectual. Vossa Excelência foi organizador de um livro, Desafios Estratégicos para a Segurança e Defesa Cibernética, né? Então, 2011, né? Depois colaborou com o capítulo A Ética e a Cultura da Paz. É encantador ver mães e pais saírem para seus afazeres, né? No livro Ética, uma caminhada sem linha de chegada. E eu sou testemunha, não só testemunha, como leitor e admirador daquilo que o senhor produz com bastante assiduidade. Vossa Excelência é um prolífico autor de artigos muito substanciosos, muito relevantes, eles precisam ser conhecidos, e é por isso que eu insisto com Vossa Excelência, até desculpe a ênfase, que precisa publicar um livro com esses artigos, para que as pessoas tenham condições de conhecer esse pensamento tão precioso e tão primoroso que Vossa Excelência tem a respeito de tantos assuntos, né? E
Eu gostaria que Vossa Excelência falasse sobre isso. Você escreve todos os dias? Esse é um processo que eu fui maturando ao longo da vida. Eu sempre gostei muito de ler. Aqui atrás aí o senhor deve estar vendo aí uma parte da minha estante de livros. Eu tenho vários livros aqui espalhados e eu sou até um pouquinho desorganizado, porque aqui tem colunas e colunas de livro e eu vou escrevendo ao lado, eu faço marcações. E eu fui, à medida que fui progredindo na leitura, eu acho que também fui progredindo na escrita. Eu, sinceramente, não sei como nasceu esse pendor, se é que é um pendor. Eu gosto de escrever, naturalmente cometo os meus erros, elevo alguns acertos sobre vários temas. Eu gosto muito de filosofia. Não me diria um estudioso da Hannah Arendt como o professor Celso Lasser, mas já li praticamente todos os livros dela. Eu gosto da parte de política, eu leio muito sobre política, qualquer espectro. Eu não sou uma pessoa que fica adstrita apenas àquela percepção que me cabe melhor. Então, Gramsci, a gente tem que ler. A gente tem que ler sobre o fascismo, sobre o comunismo, sobre o nazismo. A gente tem que ler sobre liberalismo, a gente tem que ler sobre o capitalismo, a gente tem que ler sobre a democracia, amplo espectro, o espírito das leis. Então, essa conjugação de ideias vai ajudando, foi me ajudando a, de repente, sentar e escrever. Eu não escrevo todos os dias, mas é meio que por demais. Desculpe, a minha cachorrinha entrou aqui, eu acho que não vai atrapalhar. Eu não escrevo todos os dias, mas eu tenho uma demanda de cerca de 2 vezes por semana enviar um artigo para um jornal com o qual eu me apalavrei. E aí isso aí me toma um tempo precioso, mas ao mesmo tempo muito gratificante. Foi assim que eu me inseri nesse processo. Eu fico feliz e honrado e por suas palavras sobre os meus textos. Eu vou pensar sobre escrever, ou melhor, sobre organizar o livro, porque os textos já estão escritos. Eu acho que hoje já tenho mais de 500 textos escritos aí. Então, dá vários volumes, general, dá vários volumes. Mas nós conversamos aqui em duas entrevistas com o general Otávio Santana do Rego Barros, que nos trouxe informações preciosíssimas a respeito da vida dele, da sua inserção no que há de melhor das Forças Armadas, do Exército, né? Ele optou pela arma da cavalaria, mas ele militou em todas as áreas, né? E é um quadro muito significativo, culto, né? Filósofo, humanista, e por isso eu tenho a certeza de que todos aqueles que vão ouvir ou que já ouviram essas duas entrevistas vão extrair imenso proveito. General, queria agradecer e pedir que Vossa Excelência se despedisse dos nossos jovens, que são aqueles que acompanham as nossas entrevistas, que estão ali nos seus antigos cartórios, nos registros imobiliários e também nos tabelionatos. Há quase 15 mil unidades dessas do Brasil e eles são sequiosos por conhecer outras realidades que saiam do interior do cartório. Professor, eu me senti muito à vontade nesses 2 espaços de entrevista. O senhor é muito hábil em nos estimular por meio de perguntas indutivas e às vezes provocativas, e eu quero agradecer. Quero agradecer ao senhor, quero agradecer aos aqueles que estão nos ouvindo da Uniregistral. Quero me colocar à disposição, por se acaso tenham alguma dúvida sobre aquilo que eu falei, por meio do professor Naline, eu estou aberto a dialogar diretamente e eu quero estimulá-los
a perseverar nessa busca por conquistar esses postos nesses mais de 15 mil cartórios ou outras entidades semelhantes, porque, como eu disse, ao abordar a questão patrimonial da Amazônia, a certificação de quem é dono do que elimina muito dos embates, das fricções sociais, particularmente no campo. Então, parabéns por este desafio. Meu amigo professor Nalim, muito obrigado mais uma vez. Que sejamos todos muito felizes e vou voltar ao meu bordão. Paz e bem. Muito obrigado, General Otávio Santana do Rego Barros. Quando estiver em São Paulo, venha até a nossa sede, ao nosso estúdio, porque Vossa Excelência verificará que a intenção de transmitir boas informações para a juventude faz parte daquele processo de a sociedade assumir também a sua missão educacional. Família, sociedade, Estado, somos todos responsáveis por tornar o Brasil melhor. E a educação é uma chave mágica para isso. Muito obrigado a todos, um grande abraço, general. Deus lhe pague.